Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E pedimos, ó Deus, traga paz para dentro dessa casa, traga alegria, traga força, traga um ânimo novo. Oramos para que as brigas cessem, a ansiedade, a angústia, tudo aquilo, Senhor, que vem para afligir a alma, Senhor, leva embora. Oramos agora para que todo câncer, para que toda depressão, para que toda alergia, para que todo problema de saúde renda-se ao poder de Jesus Cristo. Cremos, Jesus, que Tu tens todo o poder de curar, de libertar, de restaurar, de dar uma nova vida e também de salvar. Por isso invocamos o poder de Deus agora, que o poder de Deus venha sobre Ti. Em o nome de Jesus, que toda infecção, toda inflamação, toda dor no Teu corpo renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também quebramos agora toda invocação do mal envolvendo o Teu nome. Tudo aquilo que foi mandado contra você, tudo aquilo feito contra você para perturbar a tua vida ou para destruir algo que foi Deus que te deu, nós oramos agora quebrando completamente toda a operação das trevas. Que cesse o ataque espiritual, que cesse a maldade, que cesse a inveja, que cesse a difamação, a mentira, a invenção, a calúnia, o malfazejo e todo tipo também de oração contrária. Que o Senhor te guarde, que o sangue de Jesus cubra todos da tua casa, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te livre de acidentes, livre as pessoas da tua casa de acidente, teu marido de acidente, as pessoas que estão na estrada, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja e que o Senhor livre de todo o mal. Oramos também, Senhor, para que o Senhor abra portas de oportunidade para nós. Oramos também por mais recursos. Oramos para que o Senhor nos abençoe em todas as coisas, abençoe nosso trabalho, abençoe os negócios, abençoe, Senhor, a nossa família, abençoe os nossos filhos, aqueles que já têm filhos casados, que a família, Senhor, a família dos filhos dessa pessoa que está aqui em oração, sejam tocados, sejam abençoados, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, em o nome de Jesus Cristo. E também te pedimos, Pai, que a alegria do Senhor venha encher a nossa vida, nos dê força, Pai, nos dê ânimo, nos dê mais do Senhor e queremos a Tua presença, a Shekinah, a glória de Deus sobre a nossa vida. Senhor, enche esse lugar da Tua presença, esse lugar que está agora recebendo essa oração, enche da Tua presença e que milagres, sinais e maravilhas aconteçam em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está colocando diante de Deus uma situação que ela não vê saída, está colocando diante de Deus um problema que ela precisa de uma resposta, ela precisa de um sinal, ela precisa de um aval do céu. Meu Deus, mostra para ela o caminho. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E eu quero também liberar uma palavra. Tem gente aí que está tentando se levantar de algo e que está muito difícil de se levantar. Eu não sei qual que foi a tua queda, eu não sei qual o prejuízo que você teve, mas eu quero dizer para você que está tendo dificuldade de se levantar depois de ter tido uma queda. Deus vai te dar a força necessária para você conseguir se levantar e Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai restaurar as tuas forças, Deus vai te restituir e você vai conseguir dar a volta por cima. Em o nome de Jesus, que o Senhor, Ele abra os teus caminhos, que o Senhor te mostre, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê inteligência, que o Senhor venha dar um escape para você em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos agora apresentar a nossa carta para Jesus. Estamos aqui orando às 6 da manhã, às 18 horas, apresentando a nossa carta para Jesus. Levanta a tua carta assim para o alto e vamos apresentar a Deus nossos pedidos, nossas cartas em nome de Jesus. Senhor Deus, apresentamos a Ti agora todas as nossas cartas e pedidos de oração. E pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor,
sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família e sobre seus negócios. Que o Senhor possa derramar da tua fartura sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor possa derramar do teu favor, que o Senhor possa derramar da cura, da libertação, que haja intervenções, Pai, em cada pedido de oração. Essa pessoa que colocou outras pessoas na sua carta, que colocou o nome de seus familiares, de seus parentes, dos seus netos. Pai, nós pedimos uma bênção e oramos pela salvação de cada um deles agora. Em o nome de Jesus Cristo, colocamos no teu altar esta carta, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você nessa noite. Eu quero liberar uma palavra de fé sobre a tua vida, uma palavra profética sobre você. Agora, foi interessante o início dessa oração aqui, o que Deus me mostrou. Eu vi como se fosse uma pessoa encurvada, muita dificuldade de se levantar. Sabe quando alguém está extremamente exaurido, sabe, e não tem força nem de ficar com o corpo ereto, corpo de pé? Bem, eu tive essa visão no início aqui dessa oração. Se você está com dificuldade de se levantar depois de uma queda, de uma perda financeira, de uma quebra, eu quero que você se agarre nessa promessa de Deus. O Senhor vai renovar tuas forças. O Senhor vai te dar essa restituição. O Senhor vai te ajudar em meio a esses desafios que você está. Você não está sozinho. Você vai conseguir vencer e vai conseguir prevalecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Isaías capítulo 55, verso 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. A Bíblia diz aqui que os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Nós temos que tentar desistir de tentar entender tudo. O porquê que Deus está fazendo algumas coisas na nossa vida, inclusive na live que eu ministrei hoje às 9 horas, eu falei um pouco sobre isso. Foi Deus e não o que você pensa. Essa foi a palavra que eu ministrei às 9 horas da manhã. Porque é isso que o Senhor tem falado comigo. Às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. A gente pensa que é perda e é ganho. A gente pensa que é ruim e é bom. Porque Deus sabe todas as coisas. De repente você entrou aqui nessa oração com muitos questionamentos. O porquê que você foi demitido. O porquê que o seu contrato não foi renovado. Você se pergunta por que o noivado não deu certo, estava tudo preparado, você já tinha marcado a data do casamento e deu tudo errado. O porquê, sabe, que algumas coisas estavam na tua mão e de repente aquilo, sabe, evaporou e você ficou se perguntando o que eu fiz de errado. Eu trabalhei, eu estudei, eu me esforcei, eu fui nas reuniões, eu fiz tudo certo e nada deu certo. Deus pode estar fazendo isso. A gente não pode atribuir ao inimigo o que é Deus que está fazendo. Deus tem o controle da nossa vida e algumas coisas que Deus faz, algumas movimentações que Deus opera na nossa vida, é Ele que está fazendo os ajustes certos. É como se Deus estivesse, sabe, tirando todas as coisas do teu guarda-roupa e colocando agora tudo de forma organizada. Deus às vezes bagunça a vida da gente, mas não para o mal, para o bem. Deus bagunça a vida da gente para colocar em ordem e para colocar do jeito certo. Então eu aprendi algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendi é que não vamos entender tudo que acontece na vida. Você pode até se esforçar para tentar entender, que você não vai entender muita coisa, mas lá na frente você vai entender o porquê. Lá na frente você vai entender o porquê que algumas pessoas saíram de perto de você, você vai entender o porquê que Deus permitiu certas lutas, você vai entender o porquê que você teve que, lidar com a justiça. Você não queria lidar com a justiça, mas teve que lidar com a justiça. Você vai entender o porquê de algumas coisas. E lá na frente,
lá na frente a conta vai bater. Lá na frente você vai ver o porquê que Deus faz certas coisas na nossa vida. Outra coisa que eu aprendi é que Deus nem sempre nos leva numa linha reta. A Escritura diz que tudo serve ao seu plano. Até as perdas servem ao plano de Deus. As partidas, as entradas das pessoas na nossa vida, tudo serve a um plano perfeito. Há coisas que Deus já tem reservado para a nossa vida. Então, às vezes Deus nos leva a alguns lugares porque Ele tem propósito, serve um plano, certo? Hoje eu sou muito criterioso quanto a atender um convite, sou muito criterioso, sabe, a me envolver com um projeto, porque eu sei que tem coisas que é só perca de tempo. Não tem como dizer que não, é só perca de tempo. Mas eu sei que algumas coisas que eu achava que era uma perda de tempo, que eu não entendi o porquê, depois se transformou, sabe, em uma bênção de Deus, se transformou num sobrenatural. Nós não podemos nos isolar numa ilha e querer viver isolado do plano de Deus. Sabe, por mais que você queira se aposentar, por mais que você queira desfrutar da tua vida, existe um plano de Deus. E esse plano de Deus, ou você aceita ele, ou você ignora ele. Só que se você ignorar ele, você vai andar pelo seu próprio caminho. E andar pelo próprio caminho é duro. Andar pelo próprio caminho, sabe, é perda, é desperdício de energia, é desperdício de tempo. Ele vai fechar uma porta para nos forçar a mudar. Estávamos confortáveis onde estávamos satisfeitos, mas Deus não estava satisfeito. Ele tem algo maior, algo que nunca imaginamos. Às vezes a gente pensa assim, a gente pensa que tudo se fechou, então Deus quer que eu diminua meu ritmo. As coisas não estão dando certo, então eu vou ficar mais quieto na minha. E quando a gente pensa assim, automaticamente o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele começa, sabe, a nos movimentar, na verdade, para coisas maiores. E ele começa a nos fazer ver que o que ele tem para nós, ainda nós não conhecemos nem 10% daquilo que ele tem reservado. Então, esse é o tempo de você crescer, esse é o tempo de você prosperar, esse é o tempo de você ganhar sua família para Jesus, esse é o tempo de você montar sua empresa, esse é o tempo de você fazer as mudanças necessárias na sua vida, certo? Não fuja do plano de Deus, não tente dar um jeito de fugir. Eu estava conversando com um casal ontem e eles são advogados, têm um escritório e receberam uma missão de Deus, uma missão de ajudar numa igreja, em outra cidade, em outro lugar, e eles se envolveram, sabe, e estão deixando os seus negócios, eles estão cuidando dos seus negócios, mas agora à distância, e eu senti a apreensão deles, né, quanto a tudo aquilo que eles haviam deixado, mas ao mesmo tempo eu disse para eles que Deus estava no controle de todas as coisas, e a gente pensa que o melhor lugar é aquele que a gente conquista. Mas, na verdade, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus, onde você está disponível para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer com você. Às vezes a gente está muito apegado nas coisas, a gente está muito apegado nas pessoas, a gente está muito apegado, sabe, nos ambientes, nos relacionamentos, mas nos esquecemos de que o plano de Deus é perfeito e que quando Deus ele decide mexer com a nossa vida, quando Deus decide nos movimentar, Deus quer nos abençoar. Sabe, Deus me quer em São Paulo, então eu devo crer que Deus tem coisas grandes para mim lá, coisas que eu conheço e coisas que eu não conheço, coisas que eu já estou descobrindo e coisas que ainda eu vou descobrir. Por quê? Porque é o plano de Deus para a nossa vida. Então, Deus não teria permitido uma tempestade nas nossas vidas se Ele não for usar essa tempestade a nosso favor. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus usa tudo que acontece na sua vida. Não é nada aleatório, não é coincidência, não é o acaso. Deus está usando tudo isso para o seu bem. Essas críticas que você tem enfrentado é para o seu bem.
Daí você diz assim, como que vai ser para o meu bem? É para o seu bem. Essa tempestade é para o seu bem. Esses desafios que apareceu lá no teu negócio é para o seu bem. Sabe, essa luta que apareceu dentro da tua casa, com teu filho ou com a tua filha, é para o teu bem. Aí você diz assim, mas eu não consigo ver sentido nisso. Você não vê sentido. Mas Deus vê favor. E o que você precisa fazer é continuar orando e se manter de pé. Sabe o que algumas pessoas fazem quando a tempestade vem? Elas desanimam, param de orar, param de buscar, elas param de clamar, sabe? Mas elas deveriam fazer o contrário, elas deveriam buscar mais, se entregar mais, porque Deus tem todas as respostas. E se Deus está permitindo algo, Ele está permitindo por um propósito. Ele está permitindo e Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo, você não sabe, mas Deus sabe. Em Marcos capítulo 6, Jesus estava ensinando ao povo e já era tarde do dia. E Ele disse aos seus discípulos para comprar algo para eles comerem. Você lembra disso? E Jesus quis ali, naquele momento, Ele quis atravessar um lugar, enquanto eles ainda estavam comemorando as coisas boas que eles viram Jesus fazer, Jesus veio e disse, quero que vocês entrem no barco, saiam daqui e atravessem o lago até Betsaida. E no versículo 48 diz que eles estavam em sérios problemas e alguns deles eram pescadores experientes e pensaram que iriam morrer no meio daquela tempestade, ou seja, Jesus deu uma instrução que colocou eles no meio do furacão, sabe? Jesus deu uma instrução para aqueles discípulos e eles entraram no barco, obedeceram Jesus, mas enfrentaram uma grande tempestade. E Deus não teria permitido a tempestade se não fosse para chegar no outro lado. A tempestade veio, mas eles saíram ilesos daquela tempestade, porque Deus já sabe o fim pelo começo. Então, às vezes, Deus nos dá algumas instruções, e sabe, instruções que a gente entra e pensa, puxa, mas isso não pode ser de Deus, porque se fosse de Deus eu não teria tanto problema. Se fosse de Deus, sabe, essa instrução, eu não teria tanta dor, tanto sofrimento, tanta lágrima, mas a bem da verdade que Deus está usando tudo isso a seu favor. É disso que se trata a fé, confiar quando não faz sentido, confiar quando Deus se tira de um lugar abençoado. E você entra numa tempestade que parece que vai te derrotar, mas ela não te derrota, ela te prepara. Tem tempestades que estão apenas nos preparando. Elas são apenas validadores do céu na terra para você ir para o próximo nível. Isso é tremendo. Eu quero dizer uma coisa para você que está passando por tempestades. E grava bem o que eu vou te falar, hein? Grava bem o que eu vou te falar. Deus permitiu algumas coisas na tua vida aí. Deus permitiu algumas coisas e Ele permitiu com um propósito. Aí você diz assim, mas eu não consigo ver Deus no meio disso. Se você continua em oração e anda cumprindo o princípio, você vai descobrir o propósito disso e você vai ver. Deus não te abandonou no meio dessa tempestade. Ele já viu o fim. Isso vai passar. Eu vim aqui declarar em nome de Jesus que essa tempestade vai passar. Essa dor vai passar. Esse luto vai passar. Sabe, tudo isso que você está enfrentando hoje é uma temporada ruim, mas vai passar. Vai passar e você vai cantar o hino da vitória para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Declare, eu creio em nome de Jesus. Certo? Compartilhe agora essa oração com 10 pessoas. Eu vou declarar o Salmo 91 agora. E quero pedir para você, compartilhe. Alguém próximo de você precisa dessa mensagem. Vá até o último homem. Amém? Salve mais um. Mande essa oração. Mande para um amigo, mande para um parente, mande para uma pessoa próxima. Me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E deixa eu lhe falar. Domingo agora, nós vamos ter um grande culto. Eu vou estar ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Vai ser incrível. Nós vamos falar sobre como vencer as adversidades da vida e vamos ter um tempo buscando o Espírito Santo. Vai ser maravilhoso e você é o nosso convidado.
Amém? Tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. E deixa eu lhe falar mais uma coisa. Nós vamos ter uma escola de profetas nos Estados Unidos agora em julho. E se você mora nos Estados Unidos ou conhece pessoas lá, convida eles, sabe? Você pode ter mais informações no nosso site www.vinicius17.com.br. E também duas alegrias. Amanhã nós vamos ter nosso programa na Rede TV às 10 da manhã. Ore por esse programa. Amém? Quero agradecer também a todos os meus parceiros e patrocinadores que têm acreditado naquilo que Deus nos deu. Que Deus abençoe vocês imensamente. E agradecer também aos intercessores que têm orado por nós. E agora, dia 2 de fevereiro, vamos entrar em horário nobre na TV Bandeirantes às 8h15 da manhã. Vai ser uma bênção. Estamos com grande expectativa naquilo que Deus vai fazer. Amém? É Deus que vai fazer, é Deus que fez isso. Gente, a minha vida é um milagre. Né? As coisas que acontecem na minha vida é um milagre de Deus. Porque é só Deus mesmo, é só Deus. Eu não tenho outra explicação. Toda honra e glória sejam dadas a Jesus. E que Deus, pela misericórdia dEle, nos use como instrumento para abençoar, para ajudar a vida das pessoas. Amém? Muito bem. Salmos 91. E não quebra o propósito. Escreve aqui nos comentários, estou firme no propósito. Escreve aí, estou firme no propósito, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue agora a sua carta para Jesus, certo? E vamos apresentar a Deus. Se você ainda não fez a sua carta para Jesus, pega uma folha de caderno aí, faz a tua carta para Jesus, apresenta teus pedidos, abre teu coração para Jesus, amém? E se você quiser baixar essa aqui, é gratuito para baixar lá no meu site, tá? Pode baixar lá no meu site essa carta, que daí você escreve aqui, amém? Vamos orar? Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu coloco no teu altar a minha carta, coloco aos teus pés, Jesus, e creio que já está feito, em nome de Jesus. Deixa eu orar agora por você. Senhor Deus e Pai, oramos por uma intervenção sobrenatural agora na vida dessa pessoa. Eu oro por milagres na vida dela, eu oro por intervenção, eu oro por aquele que está doente para que seja curado, e por aquela pessoa, Pai, que está perplexo diante de situações que tem enfrentado e que pode não estar vendo o favor de Deus, pode não estar vendo o propósito em meio à sua dor, mas que essa pessoa creia que o Deus que já vê as coisas do fim, pelo fim, Senhor, que agora nesse momento essa pessoa creia que Deus já deu vitória para ela, que ela creia que essa tempestade vai passar, essa estação ruim vai passar e um tempo de abundância, um tempo de graça, um tempo de alegria está se aproximando. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que ela tem enfrentado, toda a batalha, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dela está servindo a um propósito maior, mas o Senhor está com ela, como está escrito nos Salmos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor Jesus, tu és o nosso protetor, por isso não temeremos, por isso nos encha da tua presença, encha-nos da tua presença, nos fortalece, nos enche da glória, da tua glória, Senhor. Coloca essa glória sobre nós, nos dê a resistência
para nos mantermos firmes. Eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração, cada carta. Essa carta aqui representa a carta de cada pessoa que está orando junto conosco e pedimos uma bênção e uma intervenção do Senhor em nome de Jesus. Também eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor fortaleça os intercessores que caminham comigo aqui na oração, homens e mulheres que têm caminhado em intercessão aqui, que o Senhor os abençoe, os fortaleça, os livre de todo mal, que todo ataque do inimigo contra a vida deles cesse e que por 7 caminhos o mal bata em retirada, que toda arma forjada seja quebrada, que tudo aquilo que foi formado para te fazer tropeçar, para te destruir, para te infamar, eu quero declarar, esse mal não prosperará contra a tua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe teu trabalho, que o Senhor abençoe tua saúde, que o Senhor abençoe teu casamento, que o Senhor abençoe tua vida, que você viva o que Deus tem para a sua vida. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Compartilhe essa oração, mande para pelo menos 10 pessoas, se puder mandar para 100, para 1000, faça isso. Que Deus te guarde. Amanhã às 6 da manhã, quero ver quem vai estar comigo, no sábado aqui às 6 da manhã. Eu vou lhe ver aqui, em nome de Jesus. Um abraço a todos e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que todo atrapalho está por terra, nenhum mal prevalecerá. A boa mão do Senhor está sobre ti. O Senhor te guarda, o Senhor te sustenta, o Senhor provê todas as coisas para ti e para toda a tua casa. E que toda batalha espiritual, todo ataque que o inimigo tem desferido contra a tua vida, não prospere, não vá adiante contra ti. Nós declaramos que você está guardado, você está protegido, o sangue de Jesus te cobre. O Senhor guarda a tua frente e a tua retaguarda, a tua direita e a tua esquerda. Em o nome de Jesus, toda seta maligna mandada, todo ataque espiritual na mente, todo ataque espiritual até mesmo ao corpo físico, nós rejeitamos e repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Quebramos palavras más, palavras malditas, orações contrárias e todo tipo de plano do inimigo. Que todo encantamento do inimigo sobre uma pessoa, toda ceguez, em nome de Jesus nós oramos para que caia por terra. Guarda essa pessoa, Pai. Livra ela de todo mal. Livra ela do laço do inimigo, no nome de Jesus. E dá vitória, Pai. Dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Oramos, Pai, por livramento do Senhor. Que o Senhor dê livramento a essa pessoa. Que o Senhor dê livramento à sua casa. Em o nome de Jesus Cristo, e que a tua paz repouse sobre essa vida. Eu oro também por aqueles que são empreendedores, para que o Senhor abençoe seus negócios, o Senhor abençoe seus empreendimentos, tudo aquilo que está travado seja destravado, e que essa semana, Pai, que está começando, seja uma semana muito bem sucedida, uma semana próspera e principalmente uma semana onde nós tenhamos a presença do Senhor na nossa vida. Nós queremos ser cheios da presença de Deus, cheios da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, encha a nossa casa do bom perfume de Jesus. Oramos para que dentro do nosso lar haja alegria, dentro do nosso lar haja saúde, haja a paz de Deus, que dentro da nossa casa haja comunhão, dentro da nossa casa haja o favor do Senhor, em o nome de Jesus. Pai, pedimos, abra portas de oportunidade, também dá-nos territórios a conquistar. Em o nome de Jesus Cristo nós pedimos a tua bênção. Eu também oro, Pai, para que o Senhor fortaleça a vida de cada intercessor, de cada intercessora que está conosco aqui nessa oração. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor capacite, que o Senhor venha a livrar essa pessoa de todo mal, em o nome de Jesus, e que ela venha permanecer firme na tua presença. Dá firmeza, Pai, para cada pessoa que está aqui nesse propósito de intercessão, de oração. Em o nome de Jesus Cristo, dá firmeza para os teus filhos, capacita teus filhos, abençoa teus filhos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Pega a tua carta agora, a carta que você fez para Jesus, vamos apresentar ao Senhor. Meu Deus, eu consagro a Ti cada carta. Essa carta que eu estou segurando nas mãos representa todas as cartas que estão sendo levantadas agora. Colocamos diante de Ti e pedimos o Teu favor. Pai, pedimos resposta. Pai, pedimos intervenção. Pedimos milagres. Pedimos cura. Pedimos o livramento do Senhor. Pedimos também portas abertas. Pedimos também a provisão especial. E pedimos vitória. Vitória na justiça, em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, pedimos a Ti a Tua bênção. Coloca a Tua mão, Pai, sobre essa carta. Colocamos essa carta no altar do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Diga assim comigo, está feito. Diga comigo, está feito. Declare profeticamente em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você. Olha esse testemunho que eu recebi. Só para você ver o que Deus faz aqui nas orações. Para você até que está pela primeira vez aqui, que nunca ouviu ou dá um testemunho, olha aqui o testemunho que eu recebi da Lindalva. Ela escreveu assim, a paz. Que Deus o abençoe. Em setembro de 24, recebemos o diagnóstico de câncer na minha irmã Marinalva, com metástase óssea. E desde esse dia, eu coloco o nome dela em oração pela manhã e às 18 horas. Ela fez o tratamento com químio e em dezembro de 25 realizou um exame para verificar como estava o câncer. E para a honra e glória de Jesus, está curada. Eu também já tive a cura do meu pé e vi a volta do meu filho para os caminhos do Senhor, graças às orações. Que Deus lhe abençoe e lhe dê forças para continuar o seu ministério. Deus é fiel. Jesus Cristo faz essas coisas. Coloque a sua fé em Jesus. Ele não falha, Ele não abandona, Jesus não vira as costas. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Amém? Eu creio nisso. Jesus pode tudo. Ele pode tudo. Coloque a sua fé nele. Em nome de Jesus, coloque a sua fé nele. Eu quero compartilhar um texto com você, que é Marcos capítulo 5, certo? Marcos capítulo 5, do verso 1 em diante. Diz assim, chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia, sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisto fugiram aqueles que os espantavam, e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado, acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus sermos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, e disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Essa palavra aqui é um trecho da palavra que eu ministrei hoje pela manhã no culto. Inclusive, aconselho você a assistir a pregação inteira, onde eu falo sobre a luta pelo futuro. Essa passagem aqui, para mim, ela se abriu ainda mais. Eu já preguei ela algumas vezes, mas eu analisei todo o contexto e eu vi como o diabo, ele batalha, ele se lança contra grandes destinos e grandes propósitos. Este homem aqui tinha um destino extraordinário. E eu vou começar aqui do fim
pelo começo. Porque quando Jesus libertou a vida desse jovem, deste homem, a Bíblia diz que este homem, ele queria seguir Jesus. Ele queria, ser um discípulo de Jesus, ele queria ir até o fim com Jesus. E Jesus disse: não, essa não é a missão para você. A missão para você é contar para todos o que eu fiz por você. E a Bíblia diz então que ele foi a uma região chamada Decápolis, onde havia 10 cidades, e ali ele compartilhou o testemunho dele, o que Jesus fez na vida dele com aquelas 10 cidades. Ou seja, em cada um dos lugares ele foi pregando o evangelho, em cada um dos lugares ele foi falando o que Jesus fez na vida dele, contando o testemunho de vida dele. E isso, me impressionou. Porque tudo que esse homem estava vivendo, na verdade, o diabo queria destruir a vida desse homem. É isso. Porque os demônios, a legião que entrou nesse homem, tinha um objetivo. E o objetivo era silenciar o propósito de Deus, o chamado de Deus na vida desse homem. O que me chama a atenção também é que os demônios que agiram na vida dele também agiram quando Jesus estava fazendo o percurso até chegar em Gadara, no lugar que esse homem estava. Porque a Bíblia diz que Jesus e os discípulos enfrentaram uma forte tempestade a ponto de desesperarem pela vida. E Jesus então repreendeu a força do vento, a fúria do mar, porque caso contrário o barco ia ser quebrado pela força do vento, pela força do mar. E algumas pessoas acham que as forças espirituais não têm o poder para tocar na natureza. Mas aqui nessa passagem, inclusive em Marcos capítulo 4, se você for ler, você vai ver que Jesus estava na Galileia e ele decidiu atravessar o mar, era uma travessia normal. Mas então se levantou uma grande tempestade. Eu acredito que nessa tempestade já havia forças espirituais agindo. Nessa tempestade já havia forças espirituais agindo. Eu quero compartilhar uma coisa com você. Há um tempo atrás, eu vi que sempre que eu ia ministrar, às vezes passava a semana inteira sem chover. Quando chegava no domingo, o tempo se enfeiava, já no sábado já se enfeiava e domingo chovia. E isso, aconteceu várias vezes comigo no Sul. Várias vezes comigo no Sul aconteceu isso. Às vezes passava a semana inteira sem chover, quando chegava no domingo chovia. Bem na hora do culto. E exatamente bem na hora do culto, antes de começar o culto. E um dia o Senhor me mostrou que não era só coisa da natureza, era coisa espiritual também. E comecei a orar e repreender isso. E eu quero que você entenda que existe coisas espirituais sim, para atrapalhar a vida da pessoa. Existe coisas espirituais sim, para levar uma pessoa à quebra financeira, para trazer descontentamento, certo? Num lugar. E existe muitas vezes num lugar forças espirituais para enfermar uma pessoa, inclusive. Eu não digo que todas as doenças são espirituais, porque eu acredito que existem doenças físicas, certo? Existem doenças que a pessoa contrai, existem doenças a pessoa come demais, certo? E, enfim, enferma o corpo, ou às vezes não se cuida, né? Então eu creio que existem doenças espirituais e doenças físicas, certo? Por isso que eu acredito que Deus usa os médicos, Deus usa, né, a ciência, mas eu também acredito que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo opera milagres. Amém? Claro que não é sobre isso que eu estou falando, mas o que eu estou dizendo aqui é que existem forças espirituais que sim podem agir na natureza. Forças espirituais sim que podem agir num lugar. Para você ter uma ideia,
eu creio que o mundo espiritual ele é muito real. O mundo espiritual ele age e ele trabalha muitas vezes contra, muitas vezes, não todas as vezes, né? Quando é coisa maligna, para atrapalhar você. Eu creio que nessa travessia de Jesus do Mar da Galileia até onde esse homem estava, foi uma força espiritual maligna que agiu na natureza ali. Que agiu na natureza, que trouxe aquela tempestade, que trouxe aquela força, aquela fúria dos ventos, dos mares. É por isso que você tem que orar. Você tem que orar pela tua casa, você tem que orar quando vem alerta de tempestade, de furacão, que mora em regiões onde vem aqueles tornados. Vocês têm que orarem por isso. Você tem que aprender a orar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu a força do vento, a fúria do mar. Ele poderia simplesmente, ter falado com a natureza, mas não, ele repreendeu. Por que ele repreendeu? Ele repreendeu porque ali existia uma atividade maligna que estava mexendo nas forças da natureza. Então, para você ver como as coisas espirituais são reais, como as coisas espirituais muitas vezes se movimentam. É isso que eu tenho ensinado, inclusive, para os empreendedores. Se nós entendermos que a nossa vida não é só natural, mas ela também é espiritual, você vai começar a orar por tudo, inclusive pelos seus negócios, pelos seus clientes, pela sua agenda, pelas suas viagens. Você vai se colocar a orar. Você vai se colocar a orar. Você vai se colocar diante de Deus para englobar tudo que diz respeito a você em oração. Eu já falei, mas eu gosto de repetir, quando Deus fala algumas coisas assim, muito pontuais comigo. Quando há uns 4 anos atrás eu estava, começando assim meu ministério em larga escala, eu estava um pouco preocupado por causa das muitas áreas que a gente tem para cuidar, né? E a gente sabe que uma decisão errada aqui compromete outra coisa ali. E eu fiquei preocupado com isso, porque eu sou o tipo de pessoa, não sei se é por causa da minha criação ou da minha cultura, o que é, eu sou o tipo de pessoa assim que não gosta de ter uma dívida, não gosta de ter um problema aqui ou lá, gosta de deixar as coisas bem resolvidas. E eu preocupado assim com a questão, né, financeira, né, os muitos compromissos que eu tinha assumido. Eu tinha acabado de vir em São Paulo, eu tinha o meu aluguel para pagar, eu tinha aluguel do meu pessoal para pagar, eu pagava o aluguel da igreja também, né? Eu pagava o aluguel da igreja na época, era tudo por minha conta e tava bem pesado financeiramente, assim, bem pesado mesmo. E eu preocupado assim sobre tudo aquilo, até algumas questões jurídicas. E enquanto eu quando preciso pensar, eu saio para caminhar, boto um tênis e saio para caminhar. Né? Boto um fonezinho no ouvido, assim, boto um louvorzinho, né? E saio para caminhar. Eu gosto de sair na rua assim para caminhar. Aí saí ali para caminhar. Enquanto caminhava, falava com Deus, disse: meu Deus, é tanta coisa para cuidar, é tanta coisa para me preocupar. E o Senhor me disse assim: se você continuar me obedecendo, eu vou cuidar e eu vou estar lá em coisas que estão longe de você. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou cuidar da tua retaguarda, eu vou estar lá, eu vou estar cuidando de cada área da tua vida. Só me obedece, só me sirva, faça o seu melhor. Eu vou cuidar de cada área, eu vou estar em cada área da tua vida. Então, isso me trouxe muita tranquilidade, porque ali naquele momento eu entendi que as coisas espirituais são reais e que Deus, Ele guarda cada área da nossa vida. Deus, Ele guarda. E o que nós precisamos fazer é estar em oração. Nós precisamos estar em oração cobrindo cada área da nossa vida. É assim que você vai cobrir a tua vida. É em oração que você vai cobrir a tua vida. Olha o grande plano que Deus tinha na vida desse homem. É claro que o diabo queria destruir ele. Esse homem tinha um dom. Esse homem ele carregava algo extraordinário de Deus na vida dele. É claro que o inimigo queria calar ele.
Por que você acha que o inimigo o levou para um lugar solitário, para um lugar vazio? O inimigo levou ele para um lugar vazio, para um lugar solitário, por causa daquilo que ele carregava. Ele carregava algo grande. Olha o potencial, esse homem pregou em 10 cidades. Ele anunciou Jesus em 10 cidades, ele pregou para toda a família dele. Para Jesus ter visto a importância dele não caminhar do lado, mas que ele fosse cumprir uma missão. Ou seja, já havia um destino, já havia um dom, já havia uma capacidade nesse homem, mas o diabo estava atrapalhando tudo isso. Você entende? Como tem coisas espirituais que muitas vezes estão trazendo adversidade para a tua vida? É por isso que eu quero te convidar a escutar a mensagem completa que eu ministrei hoje na igreja. Nós estamos em 3 domingos para vencer as adversidades e hoje nós falamos sobre vencer a adversidade quanto ao teu futuro, né? Porque há uma luta pelo teu futuro. Abra teus olhos, há uma luta pelo teu futuro. Por que o diabo quer te tirar da oração aqui? Por causa do teu futuro, por causa do que Deus tem para a tua vida. Não. Gente, a gente tem que começar, sabe, a lidar com as coisas espirituais de uma maneira diferente. A luta espiritual é pelo teu futuro, a luta espiritual é por aquilo que Deus tem reservado, não é por aquilo que você tem hoje. Porque, sabe, a gente pensa assim, puxa, mas eu não tenho nada. Você pode pensar que não tem nada, mas amanhã você vai ter muito. Então a luta que você está enfrentando agora é pelo muito que você vai ter lá na frente. É pelo muito que vai representar a tua casa lá na frente. É por isso que, sabe, existe essa guerra para você parar de adorar, parar de servir a Deus, parar de orar. Isso é plano do inimigo contra a tua vida. Ele quer te desanimar, ele quer te entristecer, ele quer te colocar contra Deus, ele quer te tirar da igreja. É por isso. Quando eu vejo esses levantes aí, sabe, de pessoas criticando a igreja, de pessoas falando mal, sabe, da igreja, do evangelho, eu penso no seguinte: por que o inimigo está tão furioso com a igreja? Por que o inimigo está tão furioso, sabe, com os planos de Deus na vida de uma pessoa? Por que, sabe, que uma pessoa está sendo tão perseguida assim? Porque às vezes a gente vê até no meio cristão alguns pastores, sabe, tem uns que fazem o que é errado, mas tem uns que eu conheço pessoalmente, que são pessoas corretas, pessoas do bem, pessoas íntegras, mas às vezes, sabe, uma perseguição contra aquelas pessoas. E daí eu penso assim, não, eu tenho que orar por eles, porque Deus está querendo fazer alguma coisa na vida deles e o inimigo está se levantando. O inimigo está tentando impedir algo, o inimigo está tentando muitas vezes jogar, sabe, o nome de alguém na lama. Está tentando jogar o nome de alguém na lama por causa daquilo que Deus está planejando para aquela pessoa. É isso, gente. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Nem tudo é o que aparece, nem tudo é o que você pensa. Não é o que você pensa, não é o que aparece. Então abra os teus olhos espirituais. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? E enquanto eu declaro esse salmo, eu quero pedir a gentileza. Eu não vou pedir para você compartilhar para 10 hoje. Não. Eu acho que você pode compartilhar para 100 hoje. Eu acho que você pode compartilhar para 100 e eu vou te dizer por quê. Porque essa mensagem precisa de vós. Essa mensagem precisa da tua ajuda. Me ajuda a levar essa mensagem. Até você que nunca compartilhou uma oração aqui, porque você às vezes tem vergonha, ou você acha que, né, é só para você, enfim. Eu quero pedir a tua ajuda. Tem muita gente que está precisando hoje ouvir essa palavra, está precisando receber essa instrução, então me ajuda. Me ajuda a levar essa mensagem ao máximo de pessoas. E eu venho aqui agradecer também a todos os meus parceiros, patrocinadores dos nossos programas de televisão. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Agora, tivemos programa sábado às 10 da manhã na Rede TV. E agora, dia 2 de fevereiro, vamos começar um programa em horário nobre, às 8h15 da manhã. Vão ser só 5 minutos, mas é o que eu consigo pagar agora, tá? Vai ser só 5 minutos, de segunda a sexta. Mas eu creio que Deus pode estender isso, Deus pode abençoar. Amém? Eu estou me esforçando, eu estou indo até o último homem, certo?
eu estou indo até o último homem, eu estou buscando fazer o meu melhor, certo? E eu sei que Deus está nisso. Então me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas. Se você quer ouvir essa mensagem completa, eu ministrei ela às 9 horas da manhã, ela está aqui já, eu fiz ela ao vivo hoje, tá? Vai ser uma bênção aí para a tua vida. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a tua carta agora aí, certo? Pega a tua carta aí e vamos apresentar a Jesus nesse momento. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti agora a carta de cada pessoa que fez o seu pedido de oração, que está levantando o seu clamor, que está entregando aos Teus pés, Jesus, crendo numa intervenção divina, crendo numa cura, num milagre, numa mudança, numa transformação, numa mudança de realidade também. Senhor, eu oro, Senhor, por mudança de histórias. Chamamos por Jesus agora. Chama por Jesus aí. A Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Chama por Jesus. Ele é libertador, Ele pode libertar você de toda a força espiritual que tem tentado contra você, que tem se levantado no teu caminho. Chama por Jesus agora e seja livre. Que toda força espiritual, todo ataque do inimigo contra ti, contra a tua casa, contra teus negócios, contra teus filhos, todo o ódio, toda a raiva que muitas vezes é desferido contra a tua casa, eu dou ordem, sai do caminho dessa pessoa. Dá vitória para ela, Pai. Dá vitória para a sua casa, dá vitória para a sua família e opera milagres. Intervém, meu Pai. No nome de Jesus, eu peço um milagre, eu peço uma bênção, eu peço uma intervenção, eu peço uma mudança, eu peço salvação nessa casa, nessa família. Apresentamos a Jesus todas as cartas e pedimos um milagre. E eu oro, Senhor, pela saúde de cada pessoa que está orando comigo. E oro agora pela restauração total do corpo físico dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda impossibilidade motora, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a todo tipo de mioma, todo tipo de melanoma, todo tipo de artrite, de artrose, de reumatismo, de problema no pâncreas, nos rins. Eu declaro saúde sobre a tua vida no nome daquele que cura, Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que todo ataque contra o propósito de Deus na tua vida caia por terra e que a partir de hoje você seja livre, que todo peso saia da tua vida, que toda opressão saia da tua vida. No nome de Jesus Cristo, ser livre, ser abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Amanhã pela manhã também eu tenho academia aqui no Global, ao vivo, para todos os meus alunos. Te prepara, porque amanhã nós vamos falar sobre mais chaves de mentalidade e eu convido você a estar junto conosco. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Amanhã 6 da manhã eu aguardo todos vocês aqui junto conosco. Quero ver aí todos aqueles que vão estar às 6 da manhã junto com a gente. Que Deus te abençoe. Escreve aqui nos comentários, estou firme, e não esquece de compartilhar. Deus abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus
cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o melhor de Deus está por vir, que portas irão se abrir e essa semana será uma semana de provisão, uma semana de livramento, uma semana de bênção, uma semana de milagres, uma semana de avanço, uma semana de conquista. Meu Deus, nos dê a força necessária, a graça e o favor para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para nós. Afasta do nosso caminho a maldade, o plano maligno, o ataque espiritual, a obra de inveja, de contrariedade, no nome de Jesus. E nós quebramos agora, no nome de Jesus, toda resistência espiritual, todo tipo de ataque do inimigo que vem para tentar nos atribular ou que vem tentando travar as coisas que estão na nossa vida. Pedimos a tua bênção, pedimos um romper de portas, uma abertura sobrenatural. Pedimos também que o Senhor abra caminhos novos para nós, para vivermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Guarda a nossa casa, guarda nossos filhos. E como está escrito na tua palavra, Pai, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Que toda essa casa esteja guardada pelo Senhor. Que essa noite seja uma noite de tranquilidade, seja uma noite de paz, seja uma noite abençoada, que a paz de Deus governe esse lar, que a atmosfera dos quartos seja totalmente abençoada, protegida por Deus, e como está escrito na tua palavra, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que te temem. Pai, essa casa teme ao Senhor. Diga aí ao Senhor nesse momento. Diga, Senhor, a minha casa teme a Ti. Levante um clamor e diga, a minha casa teme a Ti. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, cada casa que está declarando que teme ao Senhor, que agora, nesse momento, a promessa se cumpra nessa casa, a promessa se cumpra nessa família, no nome de Jesus. E eu apresento, Senhor, a Ti todas as cartas para Jesus. Apresentamos a Ti a carta de cada pessoa, o pedido, a oração, o clamor, as lágrimas de cada pessoa. Nós colocamos no altar de Deus e pedimos resposta, pedimos milagre, pedimos intervenção, pedimos, Pai, as bênçãos do Senhor chegando nessa casa, um destravar nos negócios, um destravar na vida profissional, um destravar na família. E também oramos pela cura, pela restauração total do corpo físico dessa pessoa, crendo que Jesus Cristo cura, crendo que Jesus Cristo opera milagres, crendo que Ele intervém, que Ele muda as coisas. No nome de Jesus nós oramos para que milagres de toda sorte sejam liberados, que haja um movimento de Deus agora em favor dessa vida, em favor dessa família. No nome de Jesus pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça. Pedimos, Pai, que o Senhor abra as portas do céu sobre a vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo, está feito. Glória a Deus, está feito. Amém. Deus está operando milagres, está trazendo respostas. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Não há impossíveis para Ele. Ele pode todas as coisas, Ele realiza milagres, Ele intervém. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Diga comigo, mais uma vez, está feito, em nome de Jesus. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês. A Rosa, ela escreveu assim: a paz de Jesus. Em janeiro de 22, meu casamento de 4 anos acabou. Eu estava com quase 38 anos e sonhava em ser mãe. Minha vida ficou destruída. Comecei a acompanhar as orações em maio de 23. Entrei em jejum. Deus restaurou o meu casamento. E em dezembro de 2025, aos 41 anos, dei à luz uma menina saudável e linda, para a glória de Deus. Geralmente o Senhor fez por nós a oração que não sabíamos fazer e nos ensinou sobre Jesus. Deus abençoe abundantemente o Senhor e sua família. Que tremendo, Rosa. Que tremendo. Como Deus é maravilhoso. Amém. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem está no jejum aí, eu sei que nem todos estão em jejum. Alguns estão só na oração. Mas quem está em jejum aqui nesse propósito,
algumas coisas já começaram a mexer e vai mexer mais. Amém? Eu creio. Esse propósito que nós estamos aqui de oração e jejum, muita coisa começou a mexer, gente. Muita coisa começou a movimentar. Então creia, você que está nesse propósito de oração e de jejum aí, muita coisa começou a acontecer. Amém? Muita coisa já começou a mexer aí. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero pedir um compromisso seu essa semana em especial. Como nós estamos praticamente no meio desse propósito, eu creio que algumas coisas são cruciais nesse momento. E você que está em jejum aí vai entrar comigo, certo? Amanhã, 6 da manhã. Toda essa semana eu vou lançar um desafio aqui para vocês. Toda essa semana, todo mundo que entrar aqui nessa oração, eu quero pedir que amanhã, 6 da manhã, toda essa semana, 6 da manhã você esteja comigo. Eu vou entrar 6 e 7 da manhã em ponto, todos os dias essa semana, todos os dias. Eu vou entrar em ponto. Eu quero desafiar você a entrar junto comigo. Quem não puder, tudo bem, mas eu estou lançando aqui um desafio de fé. E a Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra profética, ela é muito poderosa. E eu quero convidar você a, essa semana, entrar ao vivo comigo na oração das 6 e 7 da manhã. Eu quero convidar você a entrar. 6 e 7 da manhã, quando eu começar aqui, você já vai estar aqui. Certo? Você já vai estar aqui, clamando, buscando, chamando por Jesus, em nome de Jesus, e vamos crer que veremos grandes coisas. De repente você tem uma situação como a da Rosa, coisas assim, impossíveis na sua vida, certo? E eu sei que o jejum é muito poderoso. O jejum é uma arma espiritual fortíssima. Então quero convidar você, lhe desafiar para estar comigo em nome de Jesus. Amém? Então, tá aí meu convite. Espero que amanhã, 6 e 7 da manhã, você esteja comigo em nome de Jesus, ok? Eu quero hoje compartilhar uma palavra que eu vou começar ela hoje e vou terminar ela só amanhã de manhã, tá? Porque eu quero falar hoje de 7 obstáculos que impedem você de ter um sucesso, uma bênção em comum na sua vida, certo? Inclusive, hoje na academia Kindle nós falamos sobre a importância de se esforçar para o sucesso, mas agora eu quero falar um pouco sobre os impedimentos para o sucesso em comum. E se é incomum, é bênção de Deus, é sobrenatural. Tem coisas que nós devemos crer que Deus ele faz além do que poderia fazer se fosse pelo meio natural. Deus faz além. Existe o sucesso que é conquistado pelos homens, mas existe um sucesso em comum que vem com a bênção de Deus. Torna as coisas, às vezes, não tão fáceis, mas é muito maior, é muito melhor e é muito mais, eu posso dizer, amparado, certo? Eu estou falando de um sucesso em comum aqui. E hoje eu vou começar a ministrar essa palavra. Eu vou falar sobre 3 obstáculos hoje e amanhã eu vou falar sobre 4 amanhã pela manhã, ok? Então, vamos fazer em 2 partes essa palavra. Você tem que entender que o primeiro obstáculo para o sucesso em comum é um espírito que se recusa a aprender. Um espírito que se recusa a aprender mostra uma indisposição de mudar. A Bíblia nos diz em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quem recusa o conhecimento está recusando o sucesso. Há pessoas que não querem aprender, há pessoas que não querem se dedicar. Talvez você diga assim, eu estou muito velho para aprender. Isso está aqui na tua cabeça. Porque se você aprender certas coisas agora, você pode mudar os próximos anos da tua vida. Então,
essa conversa, essa mentalidade que você está muito velho para aprender, está errado. A gente tem que sempre procurar maximizar o nosso dia e a nossa vida. E só tem uma maneira de maximizar, que é com o conhecimento. A Bíblia diz que nós devemos remir o nosso tempo. Tem um texto em Provérbios, capítulo 1, verso 5, que diz assim: para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. O sábio, ele está sempre ouvindo e crescendo em sabedoria. Então, quer ser sábio, quer andar no caminho dos sábios? Então, ouça, aprenda, tenha disposição para se colocar numa sala de aula. Em Provérbios capítulo 2, do 3 ao 5, diz: e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que tremenda essa palavra. Então, o conhecimento eu não devo rejeitar, eu devo abraçá-lo. Eu não devo ignorá-lo, eu devo abraçá-lo. Existem duas fontes de conhecimento: experiência, que você aprende com o erro dos outros, e sabedoria, que você aprende com os seus próprios erros. Você precisa buscar a sabedoria. E só Deus para nos ensinar o caminho da sabedoria. Agora, a você e a mim, cabe buscar. Amém? Buscar o conhecimento. O segundo obstáculo que impede pessoas de terem um sucesso em comum são votos não pagos. Votos não pagos são a origem do fracasso de muitas pessoas. Deus, Ele nos responsabiliza por nossas promessas. É por isso que nós temos que ter muito cuidado quando fazemos uma promessa para Deus. Eu já ouvi até pastores dizendo assim: não, promessa para Deus pode ser quebrada se você fez na ignorância. Deveria ter pensado um pouco mais. Mas tudo bem, Deus perdoa, né? Sabemos que Deus perdoa. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. Mas sabe, as pessoas muitas vezes fazem votos a Deus e daí não cumpre. Aí depois fazem novos votos também e não cumpre. Bom, aí a gente vê que existe uma indisposição da pessoa em cumprir, ou ela está barganhando com Deus, e ninguém pode barganhar com Deus. Mas voto como princípio espiritual e voto como arma espiritual é muito poderoso. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5. Não é eu que estou dizendo, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é aquela que não falha. Diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes a cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes. Olha só, olha o que a Bíblia diz. Melhor é que não votes. O que a Bíblia está dizendo é melhor você não fazer voto. Ou seja, o voto é uma coisa poderosa? É uma coisa muito poderosa. Melhor é não fazer votos do que fazer votos e não pagar. Então, às vezes durante uma crise, você promete algo a Deus. Você promete a Deus: Senhor, a partir de hoje, eu vou ir todos os domingos do ano na igreja. Você faz um voto a Deus. E você recebe a bênção daquele voto que você fez. Os negócios melhoram, uma coisa que era impossível de ser revertida é revertida, você tem uma vitória na justiça, enfim, alguma coisa boa acontece com você. Aí o que acontece? No primeiro domingo você já esquece, no segundo também, no terceiro também. Aí você diz: Deus vai me perdoar por isso. Deus perdoa, como eu disse, mas Deus não se agrada de voto de tolos. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Volto a dizer, está escrito aqui: porque não se agrada de tolos, o que votares pagam. O que votares pagam. Eu fiz um voto com Deus num momento da minha vida que eu estava numa situação, não conseguia resolver aquela situação.
não conseguia ver uma maneira de resolver aquilo e fiz um voto com Deus. E carrego esse voto já há anos da minha vida, de não comer arroz, de não beber refrigerante, certo? É um voto que eu fiz com Deus. Na verdade foi mais de um, foi 2 situações aí, eu tenho esses 2 votos aí com Deus. Mas foram situações que eu enfrentei na vida e não consegui resolver, estava difícil, não estava aguentando mais. Fiz um voto, Deus me deu a vitória, mas foi difícil, é difícil até hoje. Não sinto mais tanta vontade hoje de comer arroz, ainda de beber refrigerante, mas, sabe, eu gostava muito de, quando minha mãe fazia aqueles bifes na chapa, né? Quando terminava ali de fritar o bife, eu colocava o arroz, né? Mexia ali, ficava com aquele suco da carne. Eu gostava de comer aquele arroz ali, né? Ou fazer um arroz com ovo, né? Gostava disso. Mas Deus me ajudou, Deus me abençoou, então eu mantenho o meu voto. Não importa, eu só paro o voto se um dia Deus vier e falar comigo, mas Ele vai ter que falar muito claro, porque eu tenho muita gratidão por aquilo que Ele fez, né? E não esqueço do que Ele fez. Agora, há pessoas que fazem votos a Deus e não cumprem. Você, além de pedir perdão a Deus, você não deve mais fazer voto assim. É melhor, por isso que a Bíblia diz, melhor é que não votes. Melhor é não fazer voto. Por quê? Porque se for para não cumprir, é melhor não fazer. Agora, o voto tem a sua importância espiritual? Muito. Agora tem uma coisa, você não pode fazer nenhum voto, aqui vai um ensino importante para você, você não pode fazer nenhum voto que venha mexer com a sua família, com seus hábitos familiares. Por exemplo, eu vou fazer um voto de não viajar mais. Você é uma pessoa casada, você tem filhos, como é que você não vai viajar mais? Eu vou fazer um voto de não beijar mais. Mas peraí, você é casado, como é que você vai fazer esse voto? Não tem como fazer isso. Então a gente tem que pensar muito bem antes de fazer um voto, porque o voto também não pode ser um peso. O voto de não beber refrigerante e de não comer arroz, sabe, priva só eu. Porque minha família come arroz na minha frente, meu filho bebe refrigerante na minha frente, não tenho problema nenhum com isso. Qualquer lugar que eu vou, às vezes vai num restaurante, tem arroz ali na minha frente, mas eu não como, certo? É uma escolha, mas é um voto que eu tenho com Deus também, é um voto, então eu sou um homem que tenho votos, certo? E é importante que você entenda que o voto é uma coisa tão especial, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão delicada que é melhor não quebrar um voto. Por quê? Porque se a Bíblia diz que é melhor não votares do que votares e não pagares, é porque alguma coisa espiritual existe também quando você quebra. Entende? E existe alguma coisa aí espiritual quando você quebra o voto. Então, aí você pergunta assim, hoje você se arrepende de ter feito os votos que fez? De maneira nenhuma. Eu não me arrependo de nenhum dos votos que eu fiz. Eu não me arrependo. Porque foram momentos assim cruciais da minha vida, onde eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, literalmente, já tinha tentado de tudo, não tinha como resolver, eram problemas grandes para resolver. Eu não sabia como. E então, fiz o voto, foi difícil, mas fiz e tenho cumprido. Aí alguém pode dizer, não, mas Deus não obriga isso, Jesus levou todo o sacrifício sobre ele na cruz. Sacrifício é uma coisa, sacrifício que Jesus fez foi para perdoar teus pecados, foi para salvar tua alma, tá? Mas não quebre princípios espirituais, o voto é um princípio, né? E a Bíblia, ela dá muitas recomendações, não faça, não vote, é melhor não votar. Por que ela está dizendo isso? Porque se você vota, tem que cumprir, entende? Muito bem. Agora, fez um voto impensado, né? Como eu disse, Deus perdoa, só não faça mais, ok? Vamos lá para o terceiro obstáculo que impede pessoas de terem um sucesso, ofensas não perdoadas. Em Marcos capítulo 11, verso 25 e 26, a Bíblia diz, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas.
Perdão não é uma sugestão, gente. É um requisito. E sabe o que a pessoa não entende? É que se ela não perdoa, ela não é perdoada. É simples assim, está escrito aqui. Olha só, e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, quer ser perdoado, tem que perdoar. Quer ser perdoado, vai ter que perdoar, vai ter que aprender a perdoar. Compreenda isso, porque isso é muito importante, vai ter que aprender a perdoar. Então isso é muito sério, tá? Isso é muito sério, você tem que pensar muito bem, porque a Bíblia diz aqui, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Algumas vezes nós pensamos que temos o direito de devolver o desprezo ou a injustiça. Mas isso é negar a Deus o direito de aplicar a misericórdia ou a pena. Na verdade, isso é brincar de ser Deus. Deus mandou você perdoar. O fato de você não perdoar uma pessoa, você está sendo juiz. Você está punindo a pessoa ao não perdoar uma ofensa. Então, tem coisas, eu volto a dizer, que são perigosas. Não se meta com isso. Não se meta. Por que você vai guardar uma ofensa no seu coração? Siga com a sua vida. Ah, mas aprontaram para mim. Perdoa. Logo ali na frente, Deus te restitui. Deus te abençoa de novo. Tá? A gente tem que aprender a ser mais livre dessas coisas, a continuar com a nossa vida, a ficar guardando ressentimento, mágoa. Isso não é de Deus. Tá? A tua vida é curta, a minha vida é curta aqui nessa terra e a gente não pode perder tempo com essas coisas. Aconteceu o desacerto, deu a inimizade, deu o problema, tudo bem, ficou resolvido, então vamos seguir em frente, vamos perdoar e vamos seguir em frente, é isso aí. Aprenda a seguir em frente, amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha falado contigo, amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, quero lhe convidar também a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, vem ser nosso aluno. Gente, está uma benção. Hoje pela manhã nós tivemos aula na academia, quem é meu aluno e que estava na aula hoje sabe como foi forte, como foi uma benção, amém? E amanhã temos de novo aula ao vivo na academia comigo e depois eu tiro um tempo ali para responder o pessoal. Então eu convido você a caminhar mais perto da gente, vem ser nosso aluno na academia aqui no Global, você não vai se arrepender. E se você quer se inscrever, vá lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E se você mora nos Estados Unidos, eu quero convidar você a se tornar não só nosso aluno, mas também se inscrever para a Escola de Profetas que teremos agora em julho. E em outubro teremos a Escola de Profetas na Espanha, tá? Então, você que me acompanha e que gostaria de participar de uma escola de profetas, é escola de profetas, não é curso de profeta. Tá? É o contrário do que as pessoas pensam. O que é escola de profetas? É um lugar onde a gente ensina a ouvir a voz de Deus, é um tempo de ministração, é um tempo de comunhão, é um tempo muito especial que com certeza vai marcar a sua vida. Eu posso lhe garantir isso, tá? Não por mim, mas por tudo que eu já vi Deus fazer. Tudo que eu já vi Deus fazer, eu sei que Deus faz. Então, quero convidar você, tá? Nós já deixamos agora ali no nosso site, porque nós entendemos que vocês precisam de uma programação maior aí para poderem estar conosco. Então, se organize, certo? Muito bem. Salmos 91, quero pedir que você compartilhe com 10, com 100, com o máximo de pessoas e mais uma vez eu quero lhe pedir que amanhã, 6 da manhã, você esteja comigo, 6 e 7 da manhã. Eu vou entrar às 6 e 7 em ponto amanhã na oração. 6 e 7 em ponto na oração, tá? Gostaria muito que você estivesse conosco em nome de Jesus. Muito bem. Ao vivo, hein? Ao vivo, certo? É um propósito, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio.
A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue aí a sua carta para Jesus agora, levanta ela assim, tá? E vamos orar em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, pega uma folha de caderno ou baixe gratuitamente lá no nosso site essa carta e faça a sua carta para Jesus, faça seu pedido de oração e venha apresentar aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Senhor Deus e Pai, apresentamos a Ti a nossa carta, apresentamos a Ti o nosso coração, o nosso clamor. Oramos por cura total e completa no corpo físico dessa pessoa. Tira as dores, as feridas, as infecções, inflamações, toda a desordem no corpo físico dessa pessoa. Oramos por cura, Jesus, porque sabemos que Tu cura. A nossa fé está em Ti, Jesus, como aquele que cura. Por isso declaramos saúde no pâncreas, no rins, no fígado. Declaramos saúde no intestino, saúde nas pernas dessa pessoa e oramos por milagres. Senhor, também oramos por mulheres que não podem engravidar, para que o Senhor intervenha na vida delas e que um milagre nasça. Oramos agora, Pai, pela restauração total e completa da saúde dessa pessoa. Leva embora também toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que atribula a alma dessa pessoa. Senhor, nós oramos para que o Senhor coloque a Tua mão e abençoe esta vida. Derrama da Tua graça sobre ela, Pai. Derrama da Tua graça sobre sua família. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção agora. Oramos também por portas abertas, por grandes provisões financeiras, por milagres, Pai, na família, milagres no casamento, por restaurações, restituições, mudanças. Senhor, Tu sabes o que essa pessoa tem pedido a Ti. E eu te peço, abençoe, Pai, libera do Teu favor e traga respostas. Em uma só fé nós oramos e declaramos, já está feito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Diga assim comigo, graças a Deus. Compartilhe, me ajude a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração, em nome de Jesus. Ore também, certo? Sábado estamos na Rede TV e agora a partir do dia 2, semana que vem, estaremos na TV Bandeirantes de segunda a sexta-feira às 8h15 da manhã. Gratidão a Deus e gratidão a cada um dos nossos parceiros, dos nossos amigos do nosso ministério que estão juntos comigo nessa. Que Deus abençoe mais e mais. Em nome de Jesus, que o Senhor abra portas na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos bênçãos do Senhor entrando na tua casa, na tua família, no teu trabalho, o Senhor abrindo portas, desfazendo maldade, inveja e toda obra maligna com o seu nome. Está desfeito o mal. Declaramos por terra também todo tipo de fofoca contra ti, todo tipo de difamação, de mentira, de invenções e do espírito de inveja e todas as armas do invejoso. Que toda arma forjada contra ti não prospere, que todo encantamento contra a tua casa não prospere.
Declaramos que o Senhor, o Deus que livra do laço do passarinheiro e que desfaz a arma forjada, está agora tocando na tua vida, está quebrando amarras, está desfazendo a obra do mal em o nome de Jesus. Oramos, Pai, liberando palavras de vida. Nada vai travar você, nada vai te impedir de avançar, nada vai impedir você de prosperar. O Senhor vai te dar novas ideias, novas estratégias, vai te dar solução em meio a esse problema, no nome de Jesus. Declaramos vitória sobre ti, vitória sobre a tua família, vitória sobre o teu lar, e que o Senhor abençoe todos os teus negócios, tudo que está pendente que seja resolvido, tudo aquilo que está aguardando uma assinatura, tudo aquilo que está em processo, tudo aquilo que você depende dos homens. Neste momento nós oramos e colocamos essa situação nas mãos de Deus para que seja liberado. Oramos para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor derrame favor sobre a tua vida e você tenha um grande e lindo testemunho para contar. Oramos também declarando por terra toda enfermidade, toda infecção, toda dor no corpo, todo tipo de dores nas juntas, de dores nas pernas, de dores nos pés, de dores na cabeça, de dores até mesmo no peito. Eu oro por cura total e completa em nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, por maravilhas, toda impossibilidade humana no corpo físico dessa pessoa, que ela coloque a fé dela em Jesus. Jesus cura, Jesus opera milagres, é em nome de Jesus que eu oro pela cura total e completa na tua vida. Declaro saúde do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor também te dê um novo ânimo, que o Senhor te dê forças para trabalhar, força para te exercitar, força para viver, que o Senhor te encha de alegria, que o Senhor te capacite para você vencer os desafios, para a nova função, o novo cargo que Deus abriu, que vai abrir na tua vida, em o nome de Jesus. Que o Senhor renove as tuas forças. Agora, em nome de Jesus, que você receba um renovo do alto, um óleo fresco, um azeite do céu sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor te prospere, que os teus negócios multipliquem, que tudo que vem à tua mão possa ser abençoado, possa crescer, possa aumentar, possa expandir, em o nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida e abençoo a tua casa. Pegue agora a sua carta e nós vamos apresentá-la a Jesus. Amém? Pega aí a sua carta, levanta ela para o alto, como estou levantando aqui agora. Senhor Jesus Cristo, consagramos a Ti todas as cartas para Jesus, consagramos a Ti cada pedido de oração, cada clamor. Em cada palavra, Senhor, essa pessoa expressou seu coração, expressou sua dor, expressou os seus desafios, as suas dúvidas, os seus temores. Mas nós cremos, Jesus, que tudo está sendo colocado no Teu altar e haverá resposta, haverá milagres, haverá avanço e haverá as surpresas do céu, sim. Boas notícias no nosso caminho, bênçãos no nosso caminho, portas abertas do Senhor no nosso caminho, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero liberar uma palavra também sobre a tua vida, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas, em nome de Jesus. O que você não está entendendo vai cooperar para o seu bem. Essa perda de relacionamento vai cooperar para o seu bem. Essa perda desse negócio vai cooperar para o seu bem. Em nome de Jesus, Deus vai reverter o mal que estava direcionado. Em nome de Jesus, Ele vai converter, Ele vai mudar. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, não te preocupa mais. Não te preocupa mais, o Deus que reverte situações, que reverte casos, vai reverter a tua situação, vai reverter o teu caso, em nome de Jesus. Se você crê, declare eu creio aqui nos comentários. Amém? Escreve aqui. Também quero pedir que você me ajude a compartilhar com pelo menos 10 pessoas essa oração. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para o máximo de pessoas que você puder. E quero lançar um desafio para você, mesmo desafio de ontem. Eu convido você a estar comigo na oração das 6 da manhã. Eu estou entrando 6 e 7 pontualmente, porque eu estou crendo que no meio desse grande grupo de intercessores que nós temos, as pessoas
de vários países, de vários lugares, orando em uma só fé, em uma só concordância, porque tem um povo que caminha comigo que é bem treinado na oração. Tem muitos intercessores que me acompanham aqui, muitos. Tem gente muito de Deus que me acompanha nas intercessões aqui. Por isso eu quero lhe desafiar amanhã, 6 e 7 da manhã, você está comigo aqui em oração. Faça um esforço, coloque o teu relógio para despertar. Se você estiver indo para o seu trabalho, não tem problema, certo? Mas se organize para estar comigo nesse horário, 6 e 7 da manhã, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Uma palavra que eu ministrei ela no domingo na igreja. E essa palavra, sim, ela tem ecoado muito no meu coração. Porque a gente vê como o inimigo, ele tenta sabotar o projeto, o plano que o Senhor tem na vida de pessoas que têm um grande propósito. Eu tenho visto o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus, sabe, tem projetos para a nossa vida e como o inimigo muitas vezes ele tenta atrapalhar esses projetos. Uma das coisas que eu tenho pensado que tem acontecido várias coisas aqui nesse mundo que nós vivemos para deixar as pessoas insensíveis a Deus, insensíveis ao próximo e até insensíveis a elas mesmas. No entanto, nós devemos compreender que tudo isso, toda essa, eu posso dizer, propaganda do inimigo de deixar as pessoas insensíveis, distraídas, fazê-las ver N situações e deixá-las de alguma maneira frias de coração, frias emocionalmente. Isso faz também com que algumas pessoas, sabe, desprezem e os outros sofram. Mas isso não é uma coisa de agora. Isso aconteceu com Jesus. Jesus foi desprezado. Jesus foi ignorado. E tem uma passagem aqui que eu falei no culto do domingo, que eu quero ministrar ela aqui, que é Isaías 53, verso 3. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Por que algumas pessoas elas viravam o rosto para não olhar para Jesus? Isso mostrava o desprezo das pessoas. Viravam o rosto porque não queriam cumprimentá-lo. E por que não queriam cumprimentá-lo? Por que do desprezo? Vamos entender a origem disso. Porque ele estava carregando o maior propósito de todos sobre ele. O maior propósito do mundo estava sobre Jesus. Quanto maior o propósito que você carrega, mais você vai ter que lidar com o desprezo, com a ignorância e até mesmo com a insensibilidade das pessoas. Se você carrega algo grande de Deus, você vai ter que aprender a lidar com esse desprezo. Você vai ter que aprender a lidar com isso aqui, ó. Os homens escondem o rosto. Os homens escondem o rosto. Por que os homens escondiam o rosto? Por que os homens não queriam cumprimentar Jesus? Visto ele ser alguém como ninguém. Curava os doentes, dava uma palavra de ânimo para quem estava necessitado, praticava apenas o bem. E isso me leva, sabe, a entender uma coisa, que você não pode ficar preocupado com a opinião das pessoas a seu respeito. Você tem que parar de se preocupar com aquilo que elas pensam. As pessoas pensam o que elas quiserem. E nós sabemos que muitas vezes por trás até de uma crítica contra você, existe uma narrativa por trás. Às vezes é a inveja falando,
Às vezes é o seu sucesso que está incomodando ela. Às vezes o que está incomodando ela não é só o seu sucesso, não é só a inveja, mas o que está incomodando ela é que ela está acomodada e você não está acomodado. E isso incomoda as pessoas. Porque tem gente que quer que a gente esteja no mesmo lugar que elas. Ou seja, num lugar onde não existe construção, não existe projetos, não existe crescimento. Elas querem que você esteja quieto, calado e na mesma condição que elas. Mas muitas vezes o plano de Deus para a sua vida é outro. Deus te criou para mais. E eu fico imaginando Jesus aqui nessa terra, praticando o bem, salvando aquelas pessoas que estavam desprezando ele. Em nenhum momento você vê Jesus reclamando do propósito. Em nenhum momento você vê ele preocupado com a opinião dos outros. Você não vê Jesus preocupado com a opinião das pessoas. E muitas pessoas ficam preocupadas com a opinião do mundo. O que o mundo diz? O que o mundo está falando? O que eles estão pensando de mim? E muitas vezes você fica, se cuidando tanto, você fica se protegendo tanto, você fica preocupado. Eu estava ouvindo, na verdade lendo um livro de um homem de Deus que eu admiro muito, e ele colocou no livro algo interessante. Ele colocou assim, que ele estava indo bem em determinada época da vida dele, e de repente veio um ataque na mente dele violento, acusando ele de algo que ele fez lá no passado, de um erro que ele cometeu, e ele ficou com aquilo na cabeça. Então ele foi orar a Deus, porque ele não conseguiu se livrar daqueles pensamentos. Ele foi orar a Deus e disse: Senhor, faz tantos anos que eu não faço mais isso, eu me arrependi, eu não vivo mais isso, mas esse pensamento me atormenta, por que isso acontece comigo? E daí Deus falou para ele assim, disse: filho, o diabo está ficando sem material contra você. Às vezes vem certas barreiras, certas acusações, certos ataques na sua mente, e isso é porque o diabo está ficando sem material contra você. É por isso que ele lança coisas do passado, para tentar te atormentar, para tentar perturbar a tua vida, para tentar tirar a tua paz, tirar a tua alegria. Jesus, ele enfrentou as trevas, ele enfrentou a rejeição dos homens, ele enfrentou o desprezo. E o que Jesus fazia é o que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos ignorar cara feia. Nós precisamos ignorar quem não gosta da gente. Nós precisamos ignorar, porque as pessoas elas podem ter inveja de você, as pessoas podem criticar você, elas podem atacar, elas podem mentir, elas podem fazer o que elas quiserem. Mas a forma como você reage, também vai mostrar o nível da sua maturidade. E nós pensamos o seguinte, que essas rejeições, essas coisas, são coisas que a gente tem que simplesmente passar. Não é só passar, é entender para onde você está indo. Cada rejeição que você enfrenta, cada cara virada que você enfrenta, cada fofoca que você tem que lidar, cada dor que você sente, cada traição é um degrau que você está subindo. Então, se você manter o seu coração livre da amargura, se você não se entristecer com essas coisas, você vai continuar subindo até chegar ao seu pleno propósito. Dia a dia, Jesus estava cumprindo o seu propósito, estava subindo de nível, ele estava avançando para cumprir o seu destino. Quando você aprende a lidar com as dores da vida, quando você aprende a lidar com as rejeições, quando você aprende a lidar, com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que as pessoas falam de você, você está subindo muito rápido. E essa subida, ela vai trazer oportunidades para você. Se você aprender a lidar com isso, você vai ter oportunidades. Se você aprender a lidar com isso, você vai avançar, você vai vencer espiritualmente. Porque essas coisas que vêm contra nós,
também é um nível de batalha espiritual. É um nível de batalha espiritual. Não pensa você que o diabo não coloca um ódio no coração, às vezes, de uma pessoa contra você. Às vezes é ele que coloca, sabe? O inimigo, ele lança uma seta para que uma pessoa não goste de você, para que uma pessoa te critique, para que uma pessoa olhe para você diferente. Sabe, olhavam para Jesus diferente de quem ele era. E ele era perfeito. Ele era totalmente bom, ele é totalmente bom. Ou seja, o que sobra para nós, que somos falhos, que somos limitados, né? que acabamos às vezes tropeçando em palavras, temos atitudes erradas, o que sobra para nós? Então, sabe, nós precisamos aprender a lidar com a rejeição e com aquilo que as pessoas acham. Nós temos que abandonar o vício de querer agradar todo mundo e começar a viver a nossa vida e viver feliz. Sabe, colocar a cabeça no travesseiro e descansar, aprender a confiar em Deus e aprender que esses ataques, esses levantes contra nós é por causa do propósito que Deus colocou na nossa vida. É por causa do propósito que Ele estabeleceu aí na sua vida. Deus colocou um grande propósito na tua vida. Ele tem um grande plano para você. E o inimigo, ele quer de todas as maneiras impedir você de viver esse plano, de viver esse projeto. Por isso, comece a ignorar. Escreve aqui nos comentários: vou ignorar quem não me cumprimenta. Amém? Ignore. Ignore, seja educado. Seja educado. Dê um sorriso. Sabe, realmente entenda que a sua alegria vem do Senhor. O Senhor é a tua força, o Senhor é a tua fortaleza. E cada coisa que você enfrenta, você tem que pensar da seguinte maneira: é um degrau que eu estou subindo. É um nível que eu estou subindo. Eu estou avançando, eu estou crescendo. Deus está me abençoando. As coisas estão melhorando. Eu estou em avanço. Amém? Essa é a palavra para a tua vida. Você está em avanço. Escreve aqui: estou em avanço, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos declarar o Salmo 91. Antes disso, deixa eu dar um testemunho aqui para vocês da Sueli. E ela escreveu assim: já faz 2 anos que assisto todos os dias as orações. E no dia 11 de agosto, meu marido sofreu um grave acidente de caminhão, onde carregava soda cáustica. Em todas as orações eu pedia pela saúde dele. E no dia que você falou sobre a carta para Jesus, logo fiz e pedi pelo meu esposo, que ficou 53 dias na UTI. E para a glória de Deus ele acordou. Ele ficou 4 meses no hospital. E no dia 4 de dezembro recebemos a vitória dele deixar o hospital. Somos muito gratos a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Só Deus livra. Amém? Só Jesus livra. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Graças a Deus por esse livramento, irmã, hein? Foi um grande livramento. E Deus trouxe teu marido de volta. Porque Deus tem um grande plano na vida dele. Amém? Deus tem um grande plano na vida dele. É por isso que ele não morreu. Deus tem um grande propósito para ele. Amém? Eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe essa oração. E eu quero também pedir uma coisa aqui para vocês. Quem quiser mandar um testemunho em áudio até 30 segundos, manda teu testemunho em áudio para mim. Tá? Manda aí para minha equipe. Mas tem que ser em 30 segundos, não mais do que isso. Tá? Contando o teu testemunho, contando tua vitória, contando o que Deus fez na tua vida. Tá? Nas próximas semanas eu vou pegar 1, 2 vezes por semana alguns áudios para você ver também o testemunho da pessoa pela boca dela. Tá? Pela boca dela ela vai dar o testemunho dela. Nós vamos analisar os áudios, certo? E eu vou colocar aqui no meu microfone para que você escute aí da boca da pessoa, para você ver que nós não estamos aqui com conversinha fiada, certo? Aqui é oração mesmo, é intercessão forte, é poder de Deus. Amém? Então você que quer mandar, manda para a minha equipe lá no meu site www.vinicius17.com.br. Lá você tem os contatos da minha equipe, você pode entrar em contato com a minha equipe. Outra coisa, está aberta as vagas para a Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos e também na Europa. Eu gostaria muito de orar por vocês que estão fora do Brasil, de fazer uma oração pela tua vida. Eu convido você a participar, certo? Estarei na Espanha em outubro
e estarei nos Estados Unidos em julho. Quero pedir que você que é de fora do país ou que conhece pessoas de fora do país, manda essa oração para eles aí, para que eles participem dessa escola de profetas. O que é a escola de profetas? Escola de profetas é um tempo especial, onde nós ensinamos as pessoas a ouvir a Deus, ministramos na vida delas, temos um tempo com elas. É sempre algo muito profético. Quem já esteve numa escola sabe o que eu estou falando. Não é um curso de profeta, não é um curso para você se tornar profeta, não é. É para você ouvir a Deus. Tem muitos empresários que vêm nas minhas escolas de profeta, tem muitos empreendedores que vêm, tem muitos intercessores que vêm nas minhas escolas para aprender a ouvir a Deus, para se conectar com pessoas. É um tempo incrível, eu convido você a estar com a gente. Tá? Quem é de fora do país, que mora nos Estados Unidos ou mora na Europa, já está lá no meu site, é só você ir lá que você vai encontrar, ok? Também todos os parceiros do nosso ministério,